Você já se perguntou o que aconteceria no dia em que uma empresa, apenas uma única empresa, de repente avançasse muito além de tudo o que a indústria de veículos elétricos já conheceu? Não apenas um passo à frente, não apenas uma geração à frente, mas tão à frente que todos os concorrentes restantes tivessem que se sentar e se perguntar: com quem diabos estamos competindo? Há algumas semanas, quando Elon Musk subiu ao palco e apresentou o mais recente motor elétrico da Tesla, a maioria das pessoas pensou que era apenas mais uma demonstração de tecnologia normal, um lançamento de produto, alguns números impressionantes, alguns aplausos e depois tudo voltaria ao normal. Mas não, desta vez foi completamente diferente, porque o que a Tesla acabou de revelar não é simplesmente um motor mais forte ou mais leve. É uma redefinição completa de como entendemos o que é um motor elétrico, o que ele pode fazer e quão longe ele pode ir. Com uma luva de fibra de carbono envolta no rotor, com uma velocidade de rotação além de 20.000 rotações por minuto, com a capacidade de acelerar de 0 a 96 km por hora em menos de 2 segundos, a Tesla acabou de puxar toda a indústria de veículos elétricos para um nível completamente novo, e a maioria dos rivais ainda nem percebeu isso. Mas aqui está a parte que realmente vale a pena pensar. A Tesla não está escondendo o segredo. Eles abriram as patentes para todos. Qualquer montadora do mundo pode lê-las, estudá-las e tentar copiá-las. Então, por que isso não faz a Tesla perder sua vantagem? Porque você pode saber a receita e ainda assim não conseguir cozinhar o prato. E mais importante, como isso afetará milhões de pessoas que estão pensando em comprar um carro elétrico nos próximos anos? Outras marcas conseguirão alcançar? Ou estamos testemunhando o início de uma era onde a Tesla se tornará a governante indiscutível? Essas são as perguntas que vamos explorar no vídeo de hoje. E eu prometo a você que quanto mais fundo formos, mais surpreendente a história se torna. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos de análise aprofundada como este, vídeos que não apenas relatam as notícias, mas explicam por que elas importam e como mudam tudo, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Elon Musk transforma um sonho louco em uma ameaça global. Para entender por que o novo motor da Tesla está causando tanto impacto, precisamos dar um passo atrás. Não apenas alguns anos, quase 20 anos. Em 2003, quando dois jovens engenheiros chamados Martin Eberhard e Mark Tarpenning fundaram a Tesla Motors em San Carlos, na Califórnia, a indústria automobilística viu isso como uma piada. Os carros elétricos naquela época, quando existiam, pareciam carrinhos de golfe com janelas adicionadas a eles. Sem potência real, sem autonomia significativa, ninguém realmente queria dirigi-los em uma rodovia. A ideia de que carros elétricos poderiam competir com carros a gasolina em desempenho, design e sensação de direção foi completamente descartada por especialistas da indústria. Ninguém acreditava nisso. Nenhuma grande montadora queria apostar nesse futuro. Então, Elon Musk apareceu. Em 2004, quando Musk investiu na Tesla e se tornou seu maior acionista, ele não trouxe apenas dinheiro. Ele trouxe uma maneira completamente diferente de olhar para o que os carros elétricos poderiam se tornar. Não carros para ativistas ambientais, não veículos para economizar orçamento. Aos olhos de Musk, um carro elétrico tinha que ser a coisa mais linda, rápida e emocionante em que você já havia se sentado. Em 2008, a Tesla lançou o primeiro Roadster. Construído sobre um chassi da Lotus, este carro era mais rápido do que a maioria dos carros esportivos a gasolina de sua categoria. Ele provou uma coisa simples, mas revolucionária. Um motor elétrico poderia produzir potência real. Não potência falsa no papel. Potência real que você podia sentir quando pisava no acelerador e suas costas eram empurradas profundamente contra o banco. Depois veio o Model S em 2012, um sedã de luxo com uma tela sensível ao toque gigante, atualizações de software por transmissão sem fio e desempenho suficiente para deixar a BMW e a Mercedes seriamente desconfortáveis. Depois disso, veio o Model X, com portas em estilo asas de falcão. Depois o Model 3, mais acessível, que abriu as portas para o mercado de massa. Depois o Model Years, depois a Cybertruck com um visual que parece uma nave espacial quebrada. Cada produto desencadeou uma reação em toda a indústria. As montadoras tradicionais começaram a correr para lançar suas próprias versões elétricas. A Ford introduziu o Mustang Mach-E. A General Motors despejou bilhões de dólares na plataforma Ultium. A Volkswagen lançou a série ID. A Hyundai e a Kia, de repente, se tornaram nomes sérios no segmento de veículos elétricos. Muitos especialistas naquela época começaram a dizer que a Tesla já havia atingido o pico, que sua era de ouro havia acabado
que assim que os grandes players realmente entrassem na corrida, a Tesla não seria mais nada especial. Eles estavam errados, porque enquanto todos os outros tentavam alcançar o que a Tesla já havia feito, a Tesla estava secretamente se preparando para o próximo salto. Um salto que quase ninguém na indústria realmente previu. Mas para entender por que esse salto importa tanto, precisamos olhar para o cerne de toda a história. Por dentro do motor que está mudando o mundo. Quando Elon Musk veio a público e apresentou o novo motor Plaid com uma luva de carbono, a primeira reação de muitas pessoas foi: "Isso parece legal, mas é realmente diferente?" A resposta é sim, e a diferença vai muito mais fundo do que o que você pode ver por fora. Vamos começar com o coração de todo carro elétrico, o rotor. A parte giratória dentro do motor, que é responsável por transformar energia elétrica em movimento mecânico. Na maioria, os motores elétricos de hoje, o rotor é feito de ligas de cobre e aço. Esses materiais funcionaram bem por décadas, mas eles têm um limite físico muito claro. Quando a velocidade de rotação aumenta, a força centrífuga que atua no rotor cresce exponencialmente. Em um determinado limite, o material começa a se deformar. Mais calor é gerado, a precisão cai e todo o sistema começa a perder eficiência exatamente quando você mais precisa dele. A Tesla resolveu esse problema com uma solução simples no conceito, mas extremamente difícil na execução, envolvendo o rotor em fibra de carbono. A fibra de carbono, o material que você vê em carros de Fórmula 1, aeronaves e equipamentos espaciais, tem uma relação de rigidez e peso muito melhor do que o aço. Ela é mais leve, mais rígida e, especialmente, muito melhor em lidar com a força de tração em alta velocidade. Quando a Tesla envolve essa camada de carbono ao redor do rotor, ela cria uma pressão de compressão externa conhecida como pré-carga, que mantém a estrutura do rotor estável mesmo quando ele gira em velocidades extremamente altas. O resultado, o rotor da Tesla pode ir além de 20.000 rotações por minuto, um número que a maioria dos motores elétricos convencionais nunca alcança. E essa velocidade de rotação cria diretamente a potência e a aceleração que você sente atrás do volante. É por isso que o Model S Plaid pode atingir 96 km/h em menos de 2 segundos. Até recentemente, esse número só existia em hipercarros de milhões de dólares como o Bugatti ou o Koenigsegg. A Tesla acabou de colocar isso em um sedã familiar. Mas a velocidade é apenas uma parte do cenário. A parte mais importante é a eficiência energética. Como o rotor é mais leve, o motor precisa de menos energia para girar. Isso significa que, com a mesma quantidade de eletricidade na bateria, o carro pode viajar mais longe. Isso significa que o sistema de resfriamento não precisa trabalhar tanto. Isso significa que a vida útil da bateria pode ser estendida. Todos esses benefícios funcionam juntos e criam um ciclo de feedback positivo. Um motor mais eficiente, uma bateria mais durável, maior autonomia e menores custos operacionais. E há mais um fator que frequentemente é esquecido nas discussões sobre desempenho: a estabilidade térmica. Nos motores convencionais, o calor é o inimigo número 1. Quando a temperatura sobe, o metal se expande de forma desigual, causando desequilíbrios microscópicos dentro do motor. Com o tempo, isso leva ao desgaste e à redução do desempenho. A luva de carbono da Tesla não se expande da mesma maneira. Ela mantém uma pressão de compressão consistente, não importa como a temperatura mude, ajudando o rotor a permanecer estável sob todas as condições de operação. Em outras palavras, este não é apenas o motor mais rápido que a Tesla já fez, é também o mais durável, o mais estável e o mais eficiente, tudo em um único design. Pode parecer simples no início, mas esse pequeno detalhe pode ser a coisa que muda todo o jogo. O segredo está escondido onde você menos espera. Agora, esta é a parte que realmente me impressionou quando li sobre isso pela primeira vez. Envolver fibra de carbono em um rotor de metal não parece muito complicado na teoria, mas, na realidade, este é um dos desafios de engenharia mais difíceis que a Tesla já enfrentou. Por quê? Porque a fibra de carbono e o metal, especialmente o cobre e o aço dentro do rotor, têm coeficientes de expansão térmica diferentes. Para simplificar, quando a temperatura muda, esses dois materiais se expandem e se contraem em velocidades diferentes. Se você simplesmente envolver o carbono ao redor do rotor sem cálculos extremamente precisos, quando a temperatura subir durante a operação, a camada de carbono pode se descolar, rachar ou, pior, causar um desequilíbrio severo a 20.000 rotações por minuto. E você pode imaginar totalmente o que aconteceria depois disso. Para resolver esse problema, a Tesla teve que construir um sistema robótico inteiramente novo do zero, controlado por inteligência artificial.
capaz de aplicar a camada de carbono com precisão de nível de micrômetro. Não milímetro, micrômetro, o que significa 1/1000 de milímetro. Esse sistema controla tudo ao mesmo tempo. A tensão da fibra de carbono durante todo o envolvimento, a temperatura ambiente, a velocidade de envolvimento, o ângulo em que a fibra é aplicada e depois verifica o resultado com sensores a laser para garantir que não haja nenhum desvio, mesmo o menor deles. Cada rotor é inspecionado individualmente antes de ser instalado no motor. Este é o ponto-chave. A Tesla patenteou essa tecnologia de luva de carbono e depois a abriu para o mundo inteiro. Qualquer pessoa, qualquer empresa, pode ler o design. Mas o design não é a máquina. Você conhece o segredo, mas não tem a máquina para executar esse segredo. Você não tem o sistema de inteligência artificial treinado através de milhares de testes para saber exatamente quanta tensão é suficiente. Você não tem o processo de verificação de qualidade refinado ao longo de anos. E mesmo se você tivesse tudo isso, ainda precisaria integrar tudo em uma linha de produção na escala de dezenas de milhares de unidades por mês. Esta é a estratégia genial da Tesla. Abrir patentes não é sobre ser generoso, é sobre mostrar a diferença de nível. Eles estão dizendo ao mundo inteiro: nós fomos tão longe que, mesmo se você souber todos os nossos segredos, ainda assim não conseguirá nos alcançar. Mas não importa quão boa seja a nossa tecnologia. Ela não significa nada se não puder ser produzida em escala. Os desafios que a Tesla não quer que você lembre. Claro, nem tudo é perfeito. E se apenas elogiarmos a Tesla sem olhar para os riscos reais, então esta não é uma análise honesta. Então, vamos falar diretamente sobre os desafios que a Tesla ainda está enfrentando. Primeiro, o custo de produção. A tecnologia de luva de fibra de carbono com precisão de nível de micrômetro não é barata. Cada rotor exige tempo de máquina, inspeção de qualidade e materiais caros. Embora a Tesla esteja expandindo rapidamente a produção, o custo de fabricação de cada motor Plaid ainda é significativamente maior do que o de um motor convencional. Isso levanta uma questão. A Tesla pode trazer essa tecnologia para modelos de massa como o Model 3 ou o Model Y? Ou ela continuará sendo um privilégio do segmento de alto padrão para sempre? Segundo, a pressão financeira. Em 2024, a Tesla teve que realizar grandes demissões e enfrentou questionamentos sobre o encolhimento das margens de lucro à medida que a guerra de preços com concorrentes chineses se tornava cada vez mais intensa. BYD, SAIC, NIO, esses nomes não são mais pequenas startups. Eles estão produzindo milhões de carros a custos muito mais baixos e estão se expandindo agressivamente para mercados internacionais. Em uma guerra de preços, a melhor tecnologia nem sempre vence. Terceiro, a dependência excessiva de um único indivíduo. Elon Musk é um gênio do marketing e a mente estratégica por trás de muitos dos avanços da Tesla, mas a conexão extremamente próxima da marca com ele também é um risco. As controvérsias em torno de Musk nas plataformas de mídia social, suas declarações divisivas, suas promessas que não foram entregues no prazo, tudo isso afeta a confiança do consumidor na Tesla. E para compradores com 45 anos ou mais, pessoas com experiência suficiente para não serem facilmente levadas pelo entusiasmo do momento, a confiança importa mais do que a velocidade. Quarto, a infraestrutura de carregamento. A rede Supercharger da Tesla ainda é uma de suas maiores vantagens competitivas nos Estados Unidos. Mas à medida que a Tesla abre os Superchargers para outras marcas usarem, essa vantagem se torna menos exclusiva. Ao mesmo tempo, a ansiedade com a autonomia continua sendo uma grande barreira psicológica para muitos compradores em estados sem redes de carregamento densas. E quinto, a incerteza em torno da direção autônoma. A Tesla vem prometendo a direção autônoma completa há muitos anos. A tecnologia fez progressos significativos, mas ainda não atingiu o nível que Musk prometeu no passado. Isso cria uma lacuna entre a expectativa e a realidade, e essa lacuna prejudica a credibilidade. Esses desafios não apagam o que a Tesla alcançou com o motor, mas nos lembram que, no mundo real dos negócios, a melhor tecnologia não leva automaticamente à vitória no mercado. Muitos outros fatores têm que se alinhar ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que a corrida se torna ainda mais intensa, porque a Tesla não é a única empresa tentando dominar o futuro. Aqueles que se recusaram a desistir. Quando a Tesla anunciou o motor Plaid com sua luva de carbono, os concorrentes reagiram de muitas maneiras diferentes. Alguns ficaram em silêncio, alguns descartaram sua importância e alguns aceleraram silenciosamente o trabalho dentro de seus laboratórios. Vamos olhar para cada grupo. A Lucid Motors é a rival mais perigosa em termos de engenharia pura.
O Lucid Air Grand Touring Performance tem uma autonomia de mais de 800 km, um número que o Tesla Model S ainda não alcançou, e o trem de força da Lucid é projetado com um nível impressionante de sofisticação técnica. Mas a Lucid está enfrentando um problema sério: as vendas. Eles produzem e vendem apenas um pequeno número de carros a cada ano, atendendo principalmente ao segmento de ultraluxo. Isso é um mercado de nicho, não uma revolução. E sem uma receita grande o suficiente, não há recursos suficientes para desenvolver motores de próxima geração em uma escala que possa competir com a Tesla. A Rivian está construindo algo diferente. Picapes e utilitários esportivos elétricos para o estilo de vida ao ar livre. Eles têm um bom design, clientes leais e apoio financeiro da Amazon. Mas, em termos de tecnologia pura de motores, eles ainda estão usando uma arquitetura de motor mais convencional, e a diferença em relação à Tesla aumenta a cada nova história entre as montadoras tradicionais. A F-150 Lightning vendeu razoavelmente bem e provou que os americanos estão dispostos a comprar picapes elétricas. Mas a Ford ainda depende de fornecedores externos de baterias e motores, e teve que cortar as metas de produção de veículos elétricos várias vezes porque os custos saíram do controle. Com um modelo de negócios dividido entre veículos a gasolina e elétricos, a Ford não pode apostar tudo na nova tecnologia de motores da mesma forma que a Tesla pode. A General Motors despejou quase 35 bilhões de dólares na eletrificação, mas a plataforma Ultium, que antes esperava-se que se tornasse a base do seu futuro, sofreu com atrasos e problemas de implementação no mundo real. O Cadillac Lyriq e o Chevrolet Equinox EV são bons produtos, mas não criaram nenhum momento de grande impacto tecnológico comparável ao que a Tesla acabou de fazer. E então a BYD. Este é o nome que a Tesla precisa observar mais de perto. Essa empresa chinesa superou a Tesla em vendas globais totais de veículos elétricos e tem uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada melhor do que a maioria das outras montadoras, fabricando suas próprias baterias, chips e muitos componentes essenciais. Seus custos de produção são significativamente mais baixos, e ela está avançando fortemente na Europa, na América Latina e no Sudeste Asiático. No entanto, a BYD ainda tem uma fraqueza importante. Sua marca e seu ecossistema de software não são fortes o suficiente nos Estados Unidos. Os consumidores americanos, especialmente aqueles com 45 anos ou mais, ainda tendem a confiar mais em marcas familiares do que em novos nomes desconhecidos. E até que a BYD realmente entre no mercado americano em grande escala, algo bloqueado por tarifas e políticas comerciais, a Tesla ainda mantém a vantagem de jogar em casa. O ponto-chave é este: nenhum rival está realmente ameaçando a Tesla em todas as frentes de uma só vez. A Lucid tem engenharia, mas carece de escala. A BYD tem escala, mas carece de força de marca na América. A Ford e a General Motors têm o poder da marca, mas carecem de ambos. Enquanto isso, a Tesla tem tudo, e agora adicionou um motor que ninguém mais consegue copiar no momento. Então, no final, a maior questão permanece: essa tecnologia é realmente poderosa o suficiente para mudar o futuro? Quando um motor de carro elétrico vai além dos carros elétricos, esta é a parte que torna a história verdadeiramente grande, maior do que qualquer carro individual ou qualquer corrida individual. Durante a apresentação do novo motor Plaid, Elon Musk disse algo que muitas pessoas deixaram passar porque estavam focadas nos números de desempenho. Ele sugeriu que este motor, com sua relação potência-peso superior, estabilidade térmica e capacidade de funcionar em alta velocidade por longos períodos, tem aplicações potenciais muito além dos automóveis. Pense na aviação elétrica. Uma das maiores barreiras para aeronaves elétricas até agora tem sido o sistema de propulsão. O motor precisa ser leve o suficiente para não adicionar muito peso, mas poderoso e confiável o suficiente para operar com segurança. Muitas startups estão buscando aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, mas todas elas se deparam com o mesmo problema. Os motores atuais ou são muito pesados ou não são eficientes o suficiente nas faixas de velocidade exigidas. O motor Plaid da Tesla com uma luva de carbono pode ser a resposta. Leve, potente, termicamente estável e capaz de operar em altas rotações por minuto por longos períodos sem perder desempenho. Essas são exatamente as qualidades que a indústria da aviação elétrica está procurando. A Tesla não anunciou oficialmente nenhum plano para licenciar este motor para a indústria da aviação, mas os sinais indiretos já são bastante claros. E se isso acontecer, a Tesla não será mais apenas uma fabricante de carros. Ela se tornará uma fornecedora de hardware para uma revolução energética em grande escala.
Pense na infraestrutura de energia, de turbinas eólicas, bombas industriais, sistemas de armazenamento em grande escala. Todos eles precisam de motores elétricos de alta eficiência que possam suportar condições severas. Se a Tesla conseguir produzir em massa os motores Plaid a um custo continuamente menor, graças às economias de escala, ela poderá se tornar a fornecedora de motores elétricos para toda a economia limpa, desde veículos a aeronaves e a rede elétrica. Isso não é ficção científica. Este é o próximo passo lógico para uma empresa que já possui gigafábricas em 3 continentes. Produz baterias Megapack para redes elétricas nacionais e opera sistemas de energia solar Powerwall para milhões de residências. A Tesla não é mais apenas uma empresa de veículos elétricos. Ela está se tornando uma plataforma de energia e mobilidade para o século XXI. Quanto aos concorrentes na indústria automobilística, eles estão tentando construir um bom carro elétrico. A Tesla está tentando construir a infraestrutura para um mundo sem combustíveis fósseis. Esses são 2 jogos completamente diferentes em escala e visão. E o Roadster 2.0, o carro esportivo elétrico que a Tesla prometeu muitas vezes e adiou repetidamente, pode ser o teste final de tudo o que o motor Plaid pode fazer. Se for lançado com o desempenho que Musk prometeu, de menos de 1 segundo de 0 a 96 km por hora, mais de 960 km de autonomia e a aplicação total da mais recente tecnologia de motores, não será apenas um carro rápido, será a declaração tecnológica mais forte que qualquer empresa de carros já fez. O jogo não acabou, mas a Tesla está reformulando o jogo desde o início, mais uma vez. Então, passamos por uma longa jornada desde o primeiro Roadster em 2008 até o motor envolto em fibra de carbono com precisão de nível de micrômetro hoje. Mas eu quero pausar por um momento e falar diretamente com você sobre a coisa mais importante em tudo o que acabamos de discutir. A tecnologia do motor Plaid da Tesla é real. Os números de desempenho são reais. A lacuna técnica entre a Tesla e seus rivais na engenharia de motores, pelo menos neste momento, é real. Mas a história da tecnologia nos ensinou que uma lacuna técnica nem sempre decide quem vence a corrida comercial. O Betamax era tecnicamente melhor do que o VHS, mas o VHS venceu. O BlackBerry tinha um teclado físico melhor do que qualquer telefone com tela sensível ao toque na época, mas o iPhone mudou tudo. A Nokia dominou o mercado de telefonia por anos e depois quase desapareceu da noite para o dia. O mercado de veículos elétricos ainda está tomando forma. Os consumidores estão se tornando mais exigentes. As políticas governamentais sobre incentivos para veículos elétricos podem mudar. Os preços das baterias estão caindo rapidamente, e isso pode estreitar a vantagem de custo de qualquer empresa. E em um ambiente geopolítico em constante mudança, decisões sobre cadeias de suprimentos e tarifas podem reformular o jogo de maneiras que ninguém pode prever. Então sim, a Tesla acabou de fazer algo incrível com este novo motor Plaid. Mas será que isso é realmente o fim da indústria de veículos elétricos como a conhecemos? Os rivais estão realmente incapazes de alcançá-la? Ou eles estão desenvolvendo secretamente seus próprios avanços que ainda não conhecemos? Sinceramente, eu não sei. E qualquer um que afirme saber a resposta com certeza, você deve desconfiar dessa pessoa. O que eu sei com certeza é isto. O que está acontecendo na indústria de veículos elétricos agora? A competição acirrada, os avanços técnicos, as guerras de preços, a corrida pela infraestrutura, tudo isso está moldando o futuro do transporte em todo o mundo. E o que acontecer nos próximos 3 a 5 anos poderá decidir a forma desta indústria por décadas. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários.